Sejam muito bem-vindos ao LaredoCast. Meu nome é Paulo Laredo, eu sou cirurgião vascular e angiologista, especialista em varizes e vasinhos. E esse aqui é o canal onde se aprende tudo sobre circulação, autoestima, saúde e bem-estar. E hoje nós temos um convidado muito especial, aproveitando que ontem foi Dia Mundial da Saúde. E a saúde ela é definida como um estado de bem-estar físico, mental e social, e ela leva em consideração também a espiritualidade. Quem aí quer viver mais, com menos ansiedade, menos depressão e cicatrizar mais rápido das feridas? Quem aí quer? Então, hoje nós trouxemos aqui o meu grande amigo, cirurgião plástico, Dr. Renato Galo. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato. Ele é cirurgião plástico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é expert em mama em contorno corporal. E ele é pai também da Rafaela, da Júlia, do Gabriel, esposo da Savana. Seja muito bem-vindo, Renato. Te apresenta para quem não te conhece. Bom, obrigado, Paulo. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você nesse dia. Poder falar sobre aquilo que a gente ama fazer e que a gente foi treinado para fazer com excelência. Falar também de outras áreas da nossa vida que são tão fundamentais, tão importantes, que é a parte da espiritualidade. Eu sou cirurgião plástico, formado há mais de 20 anos, médico, e já atuo em Manaus há 16 anos. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo. Minha esposa é daqui, então vim para cá, para Manaus, há 15 anos, mais ou menos, para montar o consultório e iniciar uma parte profissional aqui. E aqui a gente construiu a nossa vida, temos 3 filhos maravilhosos e já mais de 3.000 pacientes operadas aqui em Manaus. E hoje já estamos aí com o Instituto URG expandindo também para pacientes que hoje vêm de fora para serem operados aqui. Que hoje com as redes sociais, com as mídias sociais, a internet, a gente consegue divulgar também o nosso trabalho, aquilo que a gente faz com amor e carinho para o mundo todo, para todas as partes do Brasil e do mundo. Que bacana, Renato. A gente sabe que medicina, nós dois temos mais de 20 anos de formado, e medicina é uma coisa que eu sei que você também faz com excelência, como tudo que você faz, mas o tema que eu trouxe hoje é um tema que a gente pouco ouve falar nos nossos 6 anos de faculdade, mais 6 a 8 anos de especialização, mais múltiplos congressos que a gente frequenta há mais de 20 anos, pouco ou muito pouco ou quase nada, Renato. Na faculdade, a gente teve uma aula sobre espiritualidade, sobre o Deus Pai Criador, sobre como a espiritualidade pode ajudar numa cura, pode auxiliar numa recuperação, num paciente com câncer, numa depressão, numa ansiedade, né? E hoje a gente tem uma gama de artigos científicos que comprovam isso. Mas a gente não escutou falar isso na faculdade. Você sentiu falta disso? Como é que você vê a formação de um médico com ou sem essa parte da espiritualidade ali no cuidado? Então, Paulo, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque assim, né, a gente vem de um momento da medicina, da formação médica, onde a gente, assim, com certeza você também passou por isso, né? A gente observou, eu observei diversas situações onde você tem o paciente A e o paciente B, ambos com o mesmo problema de saúde, e as recuperações ou a resposta ao tratamento é totalmente diferente. E a gente sempre se pergunta, né, como médico, como cientista, né, como alguém que está vivendo aquilo, né, o que é diferente entre os dois? E na minha forma assim de pensar e de raciocinar e de questionar, não é simplesmente algo físico, biológico. É algo que vem além daquilo que a gente conhece das células, dos organismos, né, dos órgãos do nosso corpo. E eu acho que sim, a gente sente falta de ter alguma coisa mais direcionada para isso, porque isso faz parte, isso permeia o nosso dia a dia do tratamento dos pacientes. É muito comum você ver isso mais em doenças graves, assim como câncer, neoplasias, essas coisas. É muito comum você ver isso mais patente, mas eu acho que em toda a medicina, eu tenho certeza que em toda a medicina, isso faz parte e deveria sim, de uma forma, obviamente, respeitando as diferentes religiões, as diferentes crenças, ser abordado isso daí no dia a dia do médico, porque isso é importante ser tocado com os pacientes para que a gente possa realmente dar um tratamento de forma integral, que hoje está muito na moda, né, falar da medicina integral, integrativa, e que a gente possa também colher daqueles tratamentos que a gente
foi tão bem treinado para realizar, a melhor resposta. Passa com certeza por isso. Entendi. E eu vou falar minha opinião pessoal, tá? Eu achei que durante a faculdade, a formação médica, a ciência, muitas vezes, ela se chocava com a religiosidade ou com a espiritualidade, né? E hoje a gente tem evidências científicas de todos os níveis estatísticos mostrando que ela funciona na cura, na longevidade, na depressão, na ansiedade. Mas não sei se você teve essa mesma impressão. Tipo, você está num seminário, eu nunca vi, por exemplo, um comentário ou uma aula, ou até mesmo em congressos, alguém falando de espiritualidade. É muito difícil ou até raro, né? Você percebe essa lacuna que muitas vezes a medicina, ela quer só falar de ciência, e hoje a espiritualidade, ela está na ciência, mas tu percebe que existe um tabu de falar nisso? Eu acho que não só isso, viu, Paulo? Mas assim, a questão toda é que a gente foi, no meu modo de entender, também na minha opinião, meio que ensinado que ciência e espiritualidade não combinam, Isso. né? Porque a gente vem desde criança escutando, né? Ó, não discuta sobre religião, não discuta sobre futebol e política, não é? E eu acho que é justamente o contrário. Parece que afasta, isso, né? a gente tem que discutir, a gente tem que trazer isso para a mesa, porque como tem tudo a ver, muitas vezes os nossos mestres e professores, eu senti isso muito na minha época, tratavam a espiritualidade como algo que não se misturava com a ciência, algo oposto, vamos dizer assim, à ciência. Isso. E eu acho que isso foi uma das razões por eu ter sentido como você, de que a espiritualidade ficou de fora durante muito tempo das nossas atualizações, dos nossos congressos, das nossas mesas de discussão. Sim. Mas que bom que isso vem mudando, que bom que isso vem se transformando do paciente para o médico e do médico para o paciente, para que a gente possa colocar isso na mesa, porque se a gente define saúde como uma coisa integral, como um estado de bem-estar, como a própria Organização Mundial de Saúde define, como um estado de bem-estar físico, mental e espiritual, a gente precisa colocar isso na mesa e entender e fazer o nosso paciente entender que isso não são coisas opostas, são coisas que se somam, são sinérgicas para que a gente consiga entregar o melhor para esse paciente. E o Renato tem 3 filhos, eu tenho 2. O Mateus vai fazer 4 anos, a Eva vai fazer 2. E o parto da Eva foi num hospital chamado Hospital Adventista. Ele é uma rede mundial de hospitais adventistas. Eu achei muito interessante, Renato, que desde a internação, ao preparo para levar minha esposa para o centro cirúrgico, as enfermeiras paravam, davam as mãos, faziam uma oração. Cara, eu achei aquela coisa mais linda do mundo, porque independente do teu credo, da tua espiritualidade ou da tua religiosidade, aquilo é um estado de transmissão de amor, de carinho, de cuidado, de fé. Aí depois também na hora, antes da raquianestesia, também o anestesista, cirurgião, todos deram as mãos e oraram. Cara, aquilo foi tão profundo, foi tão impactante. E você vê que aquilo não fere ninguém. Sim. Não faz mal para ninguém, não ofende ninguém. E eles fazem isso consistentemente Sim. no mundo todo. Sim. Qual que é a tua visão hoje, uma visão mais madura, Sim. entre medicina e espiritualidade? Mistura, não mistura? O médico hoje, tem muito médico que fala isso. Ó, Paulo, eu fui numa conversa ali de especialistas, num hot seat, e eles falam, ó, não se fala de religião no Instagram, porque isso aí afasta tal, afasta tal. Eu falei, não, eu não quero afastar, eu quero falar da minha fé, eu quero me posicionar, eu quero chegar antes de um procedimento e fazer uma oração, entendeu? Eu não estou ferindo ninguém, eu estou passando ali amor, eu estou passando fé, eu estou passando esperança. Como é que você vê hoje o médico? Você é um médico bem posicionado, tanto na vida real quanto na rede social. E como você vê hoje, o médico, ele deve se posicionar no que ele acredita, na fé dele, isso influencia nos resultados. O que você gostaria como paciente? Sim. Então vamos lá, Paulo. Assim, eu acho que o médico, sim, respondendo de forma bem objetiva a tua pergunta, sim, ele deve se posicionar. Quem já me conhece de tempo aqui, desses 15 anos de Manaus, sabe que era uma prática minha, pessoal, fazer uma oração no quarto, no apartamento da paciente antes da cirurgia. Hoje eu faço isso de uma forma mais reservada, até porque alguns pacientes às vezes podem entender isso de uma forma equivocada como algo que
eu estou querendo colocar a minha fé ali, mas a minha fé está presente comigo. Então, eu penso que quem está liderando aquele ambiente, no meu caso, um ambiente cirúrgico, o ambiente de atendimento, o ambiente de tratamento, quem está liderando aquele time, aquele momento, aquele procedimento, sou eu. E eu chamo Deus, eu chamo o Espírito Santo para estar comigo, eu tenho a minha fé pessoal, não vejo problema nenhum em colocar ela na minha rede social, no meu Instagram. Quem acompanha já me viu falando sobre isso, já viu postagens minhas sobre trechos da Bíblia, sobre reflexões que eu aprendi em cursos dessa parte de espiritualidade que eu faço constantemente. Então, lá em casa, a gente tem, eu e minha esposa, algumas coisas muito bem definidas. Ela também é professora doutora da UEA, na área dela de odontologia, e apesar de nós termos os nossos posicionamentos profissionais muito bem estabelecidos, com mestrado, doutorado, anos de prática e etc., a gente tem um combinado dentro de casa em que todo ano, além das nossas atualizações científicas nas nossas respectivas áreas, que a gente não abre mão, obviamente, de fazer, a gente também faz a nossa atualização espiritual. Então, a gente está sempre, todos os anos, ou como indivíduos, Renato e Savana, ou como casal, Renato e Savana, juntos, estando em contato em congressos, em seminários, em palestras, em cursos, em imersões dessa área espiritual também. Então, na minha opinião, a gente deve sim se posicionar. Acho que com respeito, nunca a gente fere as pessoas, seja na área da política, seja na área da religiosidade, espiritualidade, seja em qualquer área. Obviamente, a gente tem que se lembrar que as pessoas precisam saber, devem saber desse posicionamento, porque assim como a gente deve saber, vou te dar um exemplo simples, a gente deve saber do posicionamento do paciente também. Existe uma denominação religiosa que são os Testemunhas de Jeová, muito conhecida, que, por exemplo, não permitem transfusões sanguíneas. E a gente não tem que compreender isso, a gente tem que compreender isso e entender se aquele tratamento que a gente vai fazer pode passar por isso ou não, e se não puder, nós temos que tentar encontrar alternativas, porque nós não podemos ferir a fé desse paciente. Às vezes o judeu não quer operar no sábado, Exatamente. Então, assim, assim como existe isso do lado do paciente para o médico, eu acho que é interessantíssimo. Nós somos pessoas, seres humanos. Nós também precisamos ter do nosso lado para eles. E eu acho que isso é importante, até, inclusive, eu vejo isso no meu consultório, no meu dia a dia, até como critério de escolha para alguns pacientes. Eu acho isso muito importante. Na minha prática diária, isso é um fato que ocorre já há anos, por isso que eu te falo aqui. Eu já recebi muitas pacientes no consultório que citaram nominalmente um texto que eu publiquei, ou alguma coisa que me viu, ou em algum evento onde me encontrou e disse, olha, isso foi um fator determinante para que eu estivesse aqui te procurando, entre outros profissionais também capacitados na sua área, mas que eu estivesse aqui. Entendi. E conta pra gente, Renato, na tua história médica, que é uma história relativamente longa aí, se algum fato te marcou muito, por exemplo, num contato com o paciente, na faculdade, na residência, onde a fé foi preponderante para aquele paciente, você percebeu assim, pô, esse cara aqui, ele tá passando por isso, por aquilo, se fosse outra pessoa já teria sido derrubada. Olha, Paulo, isso daí, como eu te falei, a gente eu pelo menos na minha história, eu observei diversas vezes isso. A gente passava por estágios, né, durante a faculdade, você passou por isso também durante a residência. Então, eu passei, por exemplo, por unidade de terapia intensiva, eu passei por salas de trauma, eu passei por áreas de transplante. Lá, o hospital onde eu fiz a residência é um hospital de referência em São Paulo, então é um hospital gigantesco, onde a gente passava, por exemplo, por unidade de transplante de fígado, de pulmão, de rins. Então, assim, eu vi muitas vezes, pacientes que a família, principalmente assim, mãe, esposa, cercavam desses cuidados de oração, recebiam às vezes a visita de uma capelania, ou católica, ou evangélica, ou de qualquer outra denominação, e aquilo fazia diferença no time de recuperação e no estilo da recuperação. Era impressionante. Cicatrização, o próprio
a própria forma com que o paciente enfrentava, de repente, um diagnóstico mais grave, uma doença mais debilitante e tudo mais, assim, eu vi inúmeros casos, mas principalmente nessas áreas, eu acho que o ser humano, quando ele é levado àquele limiar de vida e morte, isso traz um ambiente propício, uma consciência maior sobre essa questão da espiritualidade. É normal isso, é esperado. Nós somos assim. E nesse ambiente, por isso que eu citei para você essa área do transplante, que são doenças geralmente muito graves, área de oncologia, isso também é muito grave, e área de trauma, né? Politrauma, grandes acidentes, etc. Então, são áreas onde eu vi isso acontecer diversas vezes. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do ambiente e desse momento do limiar entre vida e morte, que ainda tem muito, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que levam isso como um desconhecido, como algo desconhecido e algo que gera medo em praticamente todos nós de uma certa forma, né? Entendi. E conta um pouquinho, Renato, como foi a tua história da jornada da tua fé? Como isso começou? Você já nasceu num lar cristão, católico? Hoje a sua fé é qual? A gente se conhece da Igreja Lagoinha, mas eu queria saber um pouquinho, dar uma resumida, como começou a tua jornada de fé junto com a medicina? Você foi separado? Você já veio de um berço? É assim, Paulo, eu venho de um lar católico, eu sou do interior de São Paulo e cresci nesse lar católico, onde eu tive uma mãe sempre muito atuante na Igreja Católica. E então fiz todos aqueles passos, né? Primeira comunhão, crisma, trabalhei, atuei em grupos de jovens na época, e eu lembro que na época da minha adolescência, algo que me marcou bastante ainda dentro da Igreja Católica foi um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que se dedicava a estudar principalmente os dons espirituais que estão descritos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 em diante, ali, os dons do Espírito Santo. E aquilo me levou, junto com um padre na época que era diferente, porque ele fazia a gente levar a Bíblia para as missas, ler a palavra, o trecho da palavra de Deus na Bíblia. Então, aquilo tudo foi nos influenciando, me influenciando a procurar mais conhecimento, procurar ler mais a Bíblia, a palavra, e isso tudo contribuiu para que em alguns pontos, aos poucos, eu fosse migrando para a fé evangélica, para a denominação evangélica, tá? São pontos específicos internos assim do meu dia a dia, mas que foram me levando. Eu passei um tempo um pouco mais desligado disso ao longo da faculdade, mas depois, quando estava já estudando aí para a residência, eu sempre gostei muito de estudar de madrugada, né, pelas madrugadas. E naquela época, nas madrugadas, a gente tinha muitos programas da fé de cristãos assim nas madrugadas, como o pastor Silas Malafaia, o missionário R.R. Soares, etc. E eu gostava muito de interromper os meus estudos para assistir esses programas. E ali, Jesus foi me resgatando aquela fé que estava adormecida no meu coração e foi me trazendo luz a alguns pontos específicos de estudo da palavra, e eu fui me identificando mais com essa fé evangélica, uma fé mais carismática, mais renovada, mais pentecostal, vamos dizer assim, né? Que a gente chama dentro desses movimentos. E desde então, depois conheci a Savana, né? E a gente começou uma caminhada juntos. A gente congrega, somos casados, né, há 17 anos e a gente congrega na Igreja Presbiteriana aqui de Manaus. Mas a gente tem muitos amigos e muitos laços também com várias outras denominações evangélicas, com a Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, aqui em Manaus, em São Paulo. Minha família é de São Paulo, né, meus pais moram em São Paulo ainda. E essa caminhada foi crescendo e a gente, como eu te falei anteriormente, a gente investe nisso. É algo que para nós é um pilar dentro da nossa casa, da nossa família. Então a gente tem como missão colocar os nossos 3 filhos nesse caminho, ajudá-los a trilhar esse caminho, porque a gente sabe que quem faz toda essa transformação não somos nós, é o Espírito Santo, mas a gente quer colocar os nossos 3 filhos, a gente tem isso como missão de pais aqui na Terra, colocar os nossos filhos nesse caminho, e para isso a gente precisa estar bem alimentado,
Para isso, a gente precisa estar firme na nossa convicção de fé e prática, que é a Bíblia, e trazer isso para a nossa prática diária como casal e como família. Agora eu vou te fazer uma pergunta de um momento difícil. Qual o momento mais difícil que você passou na tua vida que, por você ter a tua fé sustentada, aquilo você falaria assim, poxa, se eu não tivesse uma fé aqui nesse momento, aquilo teria me derrubado? E de que forma, para quem está assistindo a gente não está falando de uma religião específica, de uma bandeira específica, tanto que os estudos científicos, quando eles são feitos com fé, eles falam tanto de religiosidade como espiritualidade. É uma crença, pode ser uma meditação, pode ser uma crença numa energia superior, uma crença no algo a mais. Como é que você enfrentou, qual foi esse momento mais difícil e como aquilo te sustentou? Porque muitas vezes, para quem está vendo o podcast, assim, mas eu não acredito nessa religião, nessa, naquela. Mas, assim, são princípios, né, Renato? Então, Sim. assim como existe o princípio, a lei da gravidade, ó, você acreditando ou não, ela vai cair. Então, existem princípios universais e hoje já são comprovados cientificamente. Então, fala um pouquinho pra gente qual foi esse momento e como a tua fé te fez superar. Vamos lá, Paulo. Então, sem dúvida, assim, eu tive 2 momentos, mas eu vou citar o principal, como você me pediu, que foi quando, em 2011, a minha filha mais velha, a Rafaela, ela adoeceu, e ela... 2011, não, 2021. Ela adoeceu, a gente não sabia o que era, depois viemos a ter o diagnóstico, ela teve uma osteomielite, uma infecção grave na tíbia, no osso da perna, e a gente ficou um tempo sem saber, sem o diagnóstico, porque parecia que ela tinha uma pequena fratura de um trauma leve que ela sofreu na educação física e tal. Ficou até um tempinho com o tornozelo imobilizado. E para encurtar a história, ela foi internada aqui em Manaus, no Hospital Adventista, ficou lá durante uma semana. Ela chegou a entrar em sepse, precisou fazer 3 cirurgias grandes de lavagem da medula óssea, e depois nós fomos com ela para São Paulo para continuar o tratamento com um ex-professor lá da Santa Casa de São Paulo. A equipe aqui do Adventista tirou ela dessa sepse, e a gente depois foi para lá para continuar o tratamento com algumas outras equipes também de infectologia e etc. Mas eu estava com ela nesses 3 procedimentos cirúrgicos, fui com ela para a sala de cirurgia, e foi uma experiência que eu tenho certeza de uma coisa, né? Assim, eu já, não sei quando, devo ter entrado já entre residência, formação, depois da residência, em, sei lá, mais de 10 mil cirurgias, seguramente. Mas essas 3 cirurgias da minha filha, da minha primogênita, foram momentos em que eu não conseguia comer, eu acordava, não conseguia dormir direito, acordava no meio da noite, e foi só a oração e os momentos com Deus, e além de Deus ter usado a minha cunhada em um sonho, olha essa experiência, ele utilizou a minha cunhada num sonho, que ligou para a Savana, para falar sobre alguma coisa que era quando a gente ainda estava sem o diagnóstico, ela internada no Adventista, sobre alguma coisa na medula. E a minha esposa, sem saber, falou, mas ela não tem nada na coluna. Pensou na medula espinhal. Uhum. Quando a Savana me falou isso, eu estava lá com ela no hospital, eu falei, medula óssea. E aí nós, então, começamos a investigar, fizemos a ressonância e veio o diagnóstico. Então, a primeira experiência foi aí. Depois disso, ela tinha até indicação de ir para UTI e tudo mais, e a gente conseguiu... ela começou a se recuperar, todos os dias a gente orava por ela, pessoas que eram próximas da gente foram ao hospital orar junto com ela, e a gente viveu experiências assim, era época ainda de Covid, né? Sim. Então a gente viveu experiências assim, de se conectar com pessoas, como foi um grande amigo, o André Vitor, que eu te falei já que você conhece, né? Já das redes sociais aí, estava numa live, naquela época das lives, assim, mais né, por causa do Covid, Sim. e ele orou à distância também pela minha filha e liberou uma palavra naquele momento de que aquela doença não seria para a morte, seria para uma cura e para a gente poder testemunhar o favor de Deus na vida da Rafaela.
e na nossa vida como família. Então, esse episódio me marcou demais, porque quando você está com um filho doente, você é pai também, e você é médico, Deus precisou tratar comigo entre não ser mais médico da Rafaela, ser só pai da Rafaela. E deixar com que os médicos tratassem e confiar que Deus estava separando o melhor time, as melhores pessoas e os melhores ambientes para a Rafaela ser tratada. Então, a fé naquele momento, as orações, o apoio, fez com que eu e a Savana conseguíssemos passar por esse momento que foi muito traumático para mim, assim, como pai, como médico. Ver a minha filhinha ali de 8 anos de idade, ela fez 9 anos de idade, para você ter uma noção, internada dentro do hospital. Ela completou 9 anos de idade. Então, foi um momento que marcou bastante a minha vida, em que eu tenho certeza absoluta de que se não fosse Deus, em primeiro lugar, óbvio, mas se não fosse a fé que o Senhor colocou no meu coração, no coração da Savana, da nossa família, e dessas pessoas que Ele levantou para nos ajudar, nós não teríamos conseguido passar por esse episódio aí da nossa família. Olha, glória a Deus. E, Renato, você deve lembrar também da faculdade, a gente vê muita gente em sofrimento, né? Muita gente ali lutando contra a morte, contra a dor. E eu lembro muito bem de uma criancinha que lá em São Paulo também, lá em Ribeirão, ela tinha uns 5 anos, a gente era residente do primeiro ano de cirurgia, a gente passava para ver catéter, essas coisas, né? Ela estava fazendo quimioterapia. Uma menininha tão linda, de uns 7, 8 anos, o olho verdinho, toda loirinha, agora com tumores internos já assim, inoperáveis, sabe? Aí eu vi a calma da mãe, a paciência da mãe, brincando ali. Eu falei, meu Deus, se fosse eu... Na época, eu não tinha uma fé tão amadurecida quanto eu tenho hoje, mas ficou gravado aquela manhã, o rosto da menininha linda e a mãe sabendo que ela já estava ali com uma doença. Você acha que muitas vezes, Renato, a dor, o sofrimento, ele vem com um propósito? Eu acho que todas as vezes. Se você notar na própria palavra de Deus, quando Deus quer fazer grandes coisas, né, até com Jesus mesmo foi assim. O que aconteceu antes de Jesus começar o seu ministério na Terra? Ele foi para o deserto. Deserto aí está na figura desse período de transição, desse período de preparação, desse período de treinamento. Então, deserto na Bíblia não é só o deserto de areia. No caso de Jesus foi assim, no caso do povo hebreu na saída da escravidão do Egito foi assim. Mas deserto na Bíblia quer dizer esse tempo de preparação, esse tempo de treinamento. Então, quando Deus ele quer nos levar para outros níveis, eu creio firmemente que Ele nos leva, às vezes, a alguns desertos para nos preparar, para nos treinar para esses novos níveis, essas novas mesas que ele nos quer sentar. Jesus não foi poupado do deserto, Exatamente. Né? Então, assim, Ele inaugurou o ministério dele na Terra após ter sido tentado pelo próprio diabo no deserto. Então, isso está relatado nos evangelhos. E depois subiu, está ao trono, sentado à direita do Pai. Exatamente. Então, assim, por exemplo, você pega a história de Davi, ele foi ungido rei ainda um adolescente. Ele teve que passar por um treinamento, uma preparação, foi ameaçado de morte diversas vezes pelo rei na época que era Saul. José foi vendido como escravo para que pudesse depois ser feito governador do Egito. Foi preso, maltratado, injustiçado. Então, assim, esses são os desertos, esses são os sofrimentos, essas são as condições que Deus usa para que nós possamos ser provados e aprovados. Ele disse para a gente que a gente estaria aqui e que a gente teria aflições nesse mundo. Mas ele fala no Salmo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? E em outro trecho ele nos fala assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, a gente tem que entender que ser crente, crer em Jesus, ter essa espiritualidade, não nos livra do problema, muitas vezes. Nos livra no problema. Essa é uma frase hoje muito falada no nosso meio evangélico, né? Muitas vezes Deus nos livra no problema e não do problema. Então, a gente tem que entender, e a gente tem uma compreensão. Quando a gente atinge essa maturidade, eu acho que a gente passa a ter uma compreensão, como essa mãe que você citou, talvez, diferente do sofrimento. Uma compreensão diferente daquelas cargas que a gente passa aqui,
E Paulo fala sobre isso, né? Ele fala que essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que eu receberei na eternidade. Então, quando ele fala isso, você imagina, nós estamos falando de Paulo, que foi preso, foi chicoteado, foi maltratado, foi condenado injustamente. Ele escreve essas cartas dentro de uma prisão, muitas delas dentro de uma prisão em Roma. Então, assim, como é que um cara desse fala assim, essa leve e momentânea tribulação? Eu, por muito menos, já teria arregado, né? Então, assim, é algo muito interessante quando a gente vai para a profundidade da palavra, nada está ali por acaso. É para a gente entender que esses sofrimentos, essas batalhas, essas lutas, elas trazem para nós um peso de glória, elas trazem para nós uma certificação para que a gente possa acessar um novo nível, acessar uma nova compreensão na nossa vida. Eu creio assim. Que todos temos sofrimentos e dores, né, Renato? Mas muitas vezes quando a gente está ali no meio da tormenta, quando o barco está com as ondas lá em cima, ou quando os gigantes se levantam, quando vem o diagnóstico do câncer, da doença, ou quando vem a derrocada financeira, você não se dá conta que você está no deserto, né? Isso. Mas muitas vezes o deserto não é lugar para sentar e fazer acampamento, né? Sim. Nem lugar para diversão, para distração. É passagem, preparo e estudo e burilação para você perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso aprender para ir para o próximo nível? Que eu entendo muito que é tipo uma gamificação, um jogo, né? Você não passou daquela fase, do chefão ali da fase 5, você vai encontrar ele de novo. É isso aí. E outra coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, na tua jornada profissional, sim, eu sei que houveram decisões até da tua especialidade, sim, que foram calcadas na fé ou na espiritualidade. Sim. Você poderia falar um pouco disso? Posso, sim. Todo mundo que me conhece mais profundamente sabe que a gente começa a montar o nosso currículo, né? Ainda na graduação de medicina, já pensando na especialidade. E eu amo uma especialidade chamada urologia até hoje. E eu sempre quis ali, depois, quando entrei no internato ali na faculdade, sempre quis fazer urologia. E eu montei o meu currículo de acadêmico muito focado nisso. Mas quando chegou o momento de decisão, olha como é interessante. Deus primeiro me trouxe para Manaus, uma terra que eu nunca tinha pisado. Então eu vim servir a aeronáutica aqui já como médico. Foi quando eu conheci a Savana, inclusive. E ali eu tive contato mais com a cirurgia plástica, porque eu tive um amigo ali, que era meu superior ali na aeronáutica, que me apresentou a cirurgia plástica de uma forma diferente. E plantou uma semente ali no meu coração. Mas quando chegou o momento de decidir, eu estava muito dividido ainda entre a cirurgia plástica e a urologia. Já estava terminando a residência de cirurgia geral, que era o pré-requisito. E naquela época, e até hoje, né, algumas cirurgias dentro da cirurgia da urologia eram cirurgias que eram contrárias à minha espiritualidade. Cirurgias de transexualização, essas coisas. Então, assim, aquilo me marcou profundamente porque eu via acontecer e, obviamente, como eu estou dizendo, eu não estou aqui para convencer as pessoas de que aquilo não é correto. Eu tenho já a minha convicção. E essa convicção, em meio às minhas orações para tomar uma decisão tão importante na minha vida, pesaram. Então, é infantilidade a gente pensar, por isso que eu te falei anteriormente, é infantilidade a gente pensar que em qualquer área da nossa vida, seja familiar, profissional, financeira, de atuação social, a espiritualidade não está presente. Ela está presente, ela permeia tudo isso. E ela nos ajuda ou nos atrapalha a tomar algumas decisões. Nos atrapalha no sentido de repente, não entrarmos em diversos locais, atrapalha entre aspas, né? Na minha visão, ela sempre nos ajuda. Mas, nesse caso da minha vida em específico, foi isso. Então, aquilo me trouxe ainda mais certeza que mesmo gostando, como eu gosto até hoje, muito da especialidade da urologia, o meu caminho era a cirurgia plástica. E hoje eu vejo, 15 anos depois, 16 anos depois, o quanto Deus já tinha algo programado para mim dentro da cirurgia plástica, dentro daquilo que eu amo fazer. Então, se você me perguntar hoje, depois de 16 anos, você tem algum arrependimento? Pelo contrário, eu amo muito mais a cirurgia plástica do que eu gosto da urologia.
Então, teve esse episódio específico que permeou também a minha escolha acadêmica e de carreira. E quando a gente vive uma vida de obediência, uma vida de fidelidade a Deus, a gente entende que muitas vezes, nós como filho, você tem filho, qualquer um que tem filho sabe, os planos do pai são mais altos. Exatamente. Às vezes o jovem está ali adolescente, ele tem 1000 ideias de fazer 1000 coisas, quer fazer tatuagem, quer fazer... Mas muitas vezes o pai olha e fala, meu filho, não é bem assim, não vá por esse caminho. Ou não faça isso, ou não saia com fulano, eu não gosto de ciclano, eu não quero te ver à noite lá com aquele pessoal. Muitas vezes ali, não é que o pai está sendo chato, né? É que muitas vezes é uma barreira de proteção para alguma coisa que ele já viu e você ainda não viu, né? Sim. E agora eu quero trazer outro tópico, que é um tópico que a gente estava discutindo recentemente. Certo. Dr. Renato, ele é sempre muito atualizado, gente. Tudo que você sonhar, imaginar de novos tratamentos, de novas tecnologias. Ele é um profissional, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado. Porque imagino até que ele deve se cobrar muito, que o nível dele, ele não aceita, a régua dele é muito alta. Ele não aceita menos do que o maior nível de excelência. E nesse contexto, Renato, a gente estava conversando outro dia, você falou que hoje a cirurgia plástica mudou tanto de 10, 15 anos atrás, que você nem reconhece mais como a mesma especialidade. Aí você estava falando de procedimentos, de lipo, de contorno corporal, de mama. Diz que o negócio mudou tanto. Apresenta esse novo perfil para a gente. Qual é a nova cirurgia plástica? Então, Paulo, obrigado sim por ter citado isso, porque eu acho que isso é importante a gente colocar aqui e deixar registrado. Como eu falei, eu já tenho 22 anos de formado e já tenho 16 anos de cirurgia plástica. E eu confesso a você, te confessei em off aqui outro dia, né, que eu não pensava e não podia acreditar que a cirurgia plástica pudesse passar por uma transformação tão substancial como ela passou nos últimos 5 anos. Por que eu te digo isso? Porque quando até 5 anos, 6 anos atrás, e até hoje, inclusive, a gente usa técnicas em cirurgia plástica, por exemplo, que foram descritas e foram trabalhadas pelo professor Ivo Pitangui, que já faleceu, há 50 anos atrás, né? E a gente sai da formação, eu saí da formação, sendo treinado nessas técnicas. Só que a cirurgia plástica, eu acho que ela até demorou um pouco, na minha visão, para incorporar dois pilares que eu acho importantes. O minimamente invasivo, que já é tão comum na cirurgia geral, com a videolaparoscopia, na cirurgia vascular, com a endovascular, etc. E as tecnologias, os aparelhos. E agora, ainda tem mais uma coisa que eu estou também bastante empolgado com o que eu estou vendo, que é a inteligência artificial. Então, assim, principalmente nessas áreas onde eu tenho uma atuação mais, vamos dizer assim, mais frequente, que é a cirurgia de contorno corporal e de mama, a gente... É engraçado te falar isso porque a gente tem a mesma noção da anatomia, a anatomia não mudou. O corpo humano é o mesmo. Só que os materiais, as tecnologias, as próteses de silicone, os materiais, os aparelhos que fazem retração de pele, os aparelhos que fazem cirurgia minimamente invasiva, eles evoluíram de uma tal maneira que as técnicas foram se adaptando para que a gente possa fazer algo menos invasivo, trabalhando mais estruturas do corpo, sem grandes incisões, sem grandes traumas, que a gente possa preparar melhor o paciente, porque hoje também a gente faz essa abordagem multidisciplinar, e utilizando a mesma anatomia que a gente já conhece há tantos anos, fazer diferente. Então, as cirurgias hoje de contorno corporal, eu estava discutindo com 2 grandes cirurgiões amigos, né, o Dr. Alfredo Royos, que é um colombiano que inventou a lipo de definição, a lipo HD, e com o Dr. Maurício Viaro, que é um colega brasileiro do Rio Grande do Sul, que inventou as enxertias de gordura de células-tronco musculares. E eu estava falando para eles que a gente precisa mudar até os nomes, né? Porque para a população leiga, para os pacientes, é como se tudo isso fosse um lipo. Entendi. Num pacote ali, lipoescultura. E não é mais. Mas hoje o que a gente faz é algo muito além disso. A gente faz hoje cirurgias de contorno corporal completo com as incisões da lipo, com furinhos, entendeu? A gente faz cirurgias de mama, que antigamente se fazia com incisões que atravessavam todo o tórax da paciente,
com incisões mínimas hoje. Você falou que tem até com anestesia local, A né? gente faz hoje cirurgias de mama de 15 a 20 minutos de recuperação rápida, com anestesia local e uma sedação, dependendo, claro, da avaliação de cada caso e do desejo da paciente. Então, a cirurgia plástica, até me empolgo para falar disso, porque... E até a recuperação, eu lembro que da mama era um negócio, tinha que ficar bem enfaixado. Exatamente. Não, hoje tudo isso mudou. Então, hoje a gente tem um paciente, o meu perfil de paciente é um paciente que não pode ficar um mês parado, Paulo. É um paciente que é um empresário, uma advogada ou médico. Eu opero muita colega médica também, esposas de médicos. Então, assim, são pessoas empresários que não podem estar fora da sua empresa um mês, entendeu? Então, não podem estar fora da sua atividade profissional. Então, a gente foi tendo que se adaptar e o conhecimento e a tecnologia vem caminhando nesse sentido. Claro que nem sempre isso é possível, mas hoje eu falo para as pacientes que a cirurgia plástica ela começa muito antes do procedimento, porque a gente prepara esse paciente com a cirurgia plástica funcional. A gente tem uma equipe multidisciplinar no Instituto hoje por ter essa visão. Fala um pouquinho do Instituto. Então, o Instituto era um sonho antigo, né? Que quando eu cheguei em Manaus, né? Eu vou trazer um pouquinho mais para trás essa história. A minha sogra é daqui da região, né? Minha esposa. E eu tive uma frase que me impactou muito naquele momento e me impulsionou para esse momento de hoje, para você ver como são os desertos e as épocas, né? A minha sogra me disse o seguinte: Renato, você tem um desafio grande aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Eu falei: qual é, minha sogra? Ela falou: olha, os pacientes que têm mais condições ou mais informações ou mais conhecimento e também condição financeira, quando eles estão diante de alguma questão médica, eles pegam um avião e vão embora fazer a sua cirurgia, ou o seu procedimento, ou o seu check-up, ou o seu tratamento fora de Manaus. E aquilo me soou como um desafio e não como uma barreira. Entendi. Me soou como um desafio. Eu falei: não, a minha missão aqui então vai ser inverter essa lógica. Eu vou montar algo aqui que dentro da minha área, dentro da medicina, seja algo de referência, que as pessoas venham de fora para cá. Eu coloquei aquilo na minha mente como um objetivo, aquilo plantou uma semente em mim de um desafio e eu venho trabalhando por isso. Tanto que, historicamente, a maioria das minhas pacientes, desde o início, são pacientes que me disseram claramente nas consultas: doutor, eu operaria fora. Mas como o senhor está me explicando isso que o senhor trouxe para cá, esse tipo de material, então, essa inquietude de trazer sempre o melhor, de buscar o melhor e trazer para cá, faz parte de mim. Por quê? Porque se eu resolvi construir a minha vida familiar e pessoal aqui, é preciso que em todas as áreas a gente tenha aqui profissionais de excelência, não só na medicina. Então, a gente conseguiu, nesses 15 anos, desconstruir essa frase que me ajudou a construir tudo isso que a gente construiu juntos, eu e a Savana. E o Instituto ele é a materialização disso. Então, ele é o modelo no Amazonas de diversas clínicas que eu visito no Brasil e no mundo, onde a gente, então, traz para dentro da cirurgia plástica esse conceito multidisciplinar. Então, hoje eu tenho 4 profissionais médicos que trabalham lá dentro do Instituto comigo. O que você tem lá? É dermatologia? Então, dermatologia, nutrologia e anestesia. Então, a gente trabalha de forma integrada, preparando os pacientes para a cirurgia e cuidando do pós-operatório para otimizar o pós-operatório desses pacientes também. Fora fisioterapia e enfermagem. Fora fisioterapia, enfermagem, home care, psicologia, tá? Então, a gente tem lá, fora todo o nosso time administrativo, eu tenho uma gerente concierge que faz, por exemplo, todo o planejamento de pacientes que vêm. Só esse ano a gente já operou 6 pacientes dos Estados Unidos, brasileiros que moram fora do Brasil. Já operei uma canadense mesmo, do Canadá, que não falava uma palavra de português. Então, assim, eu tenho... É chamado turismo médico, Exatamente. Né? A gente tem hoje toda uma estrutura. Temos hoje um apartamento que essas pacientes que vêm de fora... Estou recebendo agora, semana que vem, uma paciente de Boa Vista, que vem para cá ser operada, vai ficar num apartamento que a gente tem aqui, onde a enfermeira vai fazer as visitas, onde a gente tem todo esse cuidado, porque às vezes a paciente vai ficar num quarto de hotel, é ruim para recuperar e tal. A gente criticou tanto isso na época que as pacientes saíam de Manaus e iam operar na Venezuela, Sim. que elas ficavam todas juntas
num ambiente ali No hostel. não próprio, né? Num hostel ali. Depois viajavam horas de ônibus para voltar para Manaus, né? Então, hoje a gente trouxe para Manaus uma estrutura que está com a rede social, com a internet, ela está chegando em vários pontos do mundo e trazendo, invertendo essa lógica que há 15, 16 anos atrás eu conversei com a minha sogra. E hoje você acha que Manaus, paciente fazendo uma cirurgia em Manaus, perde alguma coisa para outras grandes capitais? Olha, Paulo, honestamente, tecnicamente, de materiais envolvidos na cirurgia e de segurança, não. E de profissionais, Profissionais capacitação? também não. Isso está dentro da parte técnica. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso corpo clínico ali são pessoas que são de Manaus, estudar, mas estão sempre se atualizando, como você mesmo falou. A gente tem um pilar dentro do Instituto que é a atualização constante. Então, por exemplo, se você pegar anestesia, o Leonardo, que é o meu parceiro, que está comigo desde o início aqui, hoje em dia ele faz a intubação das pacientes com um videolaringoscópio. Então, assim, que ele mesmo investiu, ele mesmo capacitou, então ele tem treinamento com bloqueios guiados por ultrassom. Então, a gente vai evoluindo junto. Doutora Cristine, que está com a gente lá também na parte da nutrologia, doutora Stephanie na parte da dermatologia, são profissionais que trabalharam e são formadas em grandes centros e também têm essa visão de trazer para Manaus, para Amazonas, o que tem de mais excelente. Claro que você pode discutir assim, e isso é um fato. Eu tive recentemente operando em São Paulo, um paciente que foi de Orlando para São Paulo. Você pode até discutir a questão de estrutura assim, física, de quartos, de hotelaria, de hospital e tal, porque assim, em São Paulo você tem, por exemplo, hospitais que o quarto parece um quarto de hotel 5 estrelas. Sim. Talvez aqui em Manaus você não tenha isso, mas isso para cirurgia plástica... É mais hotelaria, né? Não faz uma diferença naquilo que a gente quer entregar, que é segurança, em primeiro lugar, e resultado. E até mesmo a gente que opera em vários hospitais de São Paulo, você percebe, né, Renato? Sim. Que tem muita diferença, não é assim, tal hospital é melhor que o outro, não, é hotelaria. A rede é a mesma, exatamente. O robô é o mesmo, a enfermagem é a mesma, até o sistema de computador é o mesmo. Quando você vai descrever a sua cirurgia, até o sistema de computador é o mesmo, né? Então, tem muita dúvida. Tal hospital é melhor, tal hospital é melhor. Muitas vezes é mais hotelaria, gente. Exatamente. Então, assim, queria deixar claro esse ponto. Então, assim, a materialização do Instituto RG é um sonho que se tornou realidade, mas que começou lá atrás, quando eu entendi essa frase da minha sogra como um desafio. Olha. Como algo para trazer para cá uma medicina de ponta dentro da minha área, e por isso também que eu brindo colegas como você, como tantos outros aqui, que fazem isso, e é porque a gente precisa ter isso em todas as especialidades, para que, de uma vez por todas, a gente entenda que Manaus, o Amazonas, ele está no mapa da medicina de ponta, que eu não preciso mais, para 99% dos problemas de saúde ou problemas médicos, eu preciso pegar um avião e ir para São Paulo ou até para o exterior. E que, inclusive, estamos, como eu te falei, recebendo pacientes de fora, de outros estados do Brasil e de fora do Brasil. Então, hoje, isso é uma realidade que nos traz, assim, me traz muita alegria pessoal e obviamente, agradeço a Deus pela oportunidade de poder ter saído de lá do interior de São Paulo e montado aqui algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. De excelência, né? Agora, Renato, quero te trazer um tópico também bem interessante, eu sei que você gosta. Nós temos muitas pacientes em comum quando a gente fala de lipedema. Sim. Hoje, a mulher que me procura, Renato, ela não quer ter só uma perna sem veias, porque a gente atende muitas mulheres hoje com lipedema ou sem lipedema, que muitas vezes perderam peso, fizeram uma bariátrica. Não adianta a perna dela estar de porcelana, sim, mas ela quer tirar ali uma celulite, ela quer tirar um culote, ela tem uma flacidez de coxa, culote, bumbum. Sim. Então, o que a plástica, essa nova plástica, pode trazer de solução para as nossas pacientes, os nossos seguidores? A grande maioria tem problema de má circulação. Eu quero que você ilumine a gente com o que há de novidade.
para ela melhorar contorno de coxa, bumbum, culote, quadril, o que tem para firmar a pele, até que ponto a gente pode chegar na melhora de um lipedema. Você me falou que você trabalha com essa parte específica do Sim. lipedema e está aqui em Manaus, é um super especialista. Dá um insight para a gente sobre isso. Bom, a gente estava discutindo também, Paulo, o lipedema, ela é uma doença antiga, ele é uma doença antiga, mas com conhecimento novo. Então, eu classifico ele assim, em primeiro lugar. Então, a gente, como cirurgia plástica, sempre pegou, né, sempre lidou com pacientes de lipedema, mas não sabia que era lipedema. Né? Aquelas coxas gigantes, culote, quadril, etc. Principalmente que é onde ele se manifesta. Magrinha em né? cima. Magrinha em cima e tal. Mas hoje a gente sabe. Os estudos estão a todo vapor e cada dia, cada mês chegam novas atualizações. Mas o que a gente já sabe? A gente já sabe que é uma doença sistêmica, que tem uma predisposição genética, que tem uma ativação hormonal. Então, geralmente ela ocorre ou na puberdade, ela começa a se manifestar, ou na gestação, etc. E, obviamente, tem a ver com diversos fatores. E como ela tem a ver com diversos fatores, é uma doença que não pode ser tratada por um único profissional. Ela tem que ter um tratamento multidisciplinar. Então, não tem mais sentido hoje a gente partir para uma parte cirúrgica de lipoaspiração, por exemplo, se essa paciente não estiver completamente compensada, completamente alinhada do ponto de vista inflamatório sistêmico, por exemplo, que é onde a nutrologia entra. Não adianta a gente fazer uma cirurgia plástica, uma grande lipoaspiração com tecnologias, com enxertos de gordura, que eu já vou chegar lá, sem ela ter uma compensação vascular, venosa. Porque senão, a gente sabe que a gordura do lipedema, aquela situação do lipedema, qual é a diferença dela para uma lipo comum? É que ela vai voltar, porque ela é uma patologia sistêmica. O acúmulo de gordura localizada, que a gente chama em medicina de lipodistrofia, não é igual ao lipedema. O lipedema é uma doença. A lipodistrofia ela é uma alteração anatômica. O lipedema é uma doença. Então, a gente precisa tratar essa doença a muitas mãos. Então, entra a nutrologia, a endocrinologia, entra a cirurgia vascular e entra a cirurgia plástica. Da parte que me cabe, o que a gente evoluiu? Então, a gente sabe que hoje, primeiro de tudo, cirurgia de lipedema, a gente não faz associado com nenhuma outra cirurgia, porque Só a resposta lipedema. inflamatória ao trauma cirúrgico é muito intensa. Tem coxas que a gente lipa 6, 7 litros de gordura só da coxa e do culote. E muitas vezes tem que ser feita por etapas, né, Galo? Exatamente. Dependendo do grau do lipedema. Exatamente. Segundo, a gente, ao retirar essa gordura, a gente cria um novo problema, que é a flacidez da pele. Então, hoje, com as tecnologias, a gente consegue fazer um tratamento minimamente invasivo dessa pele já no momento da cirurgia. Então, me fala aí, o que a gente tem de mais? Então, a gente tem hoje, principalmente hoje, de maior potência, os plasmas de argônio, o argoplasma, o nome comercial, né? E as radiofrequências, como o Ignite, que é uma plataforma nova também. A gente tem o Morpheus, que é um microagulhamento que trata mais a superfície da pele. Esses outros tratamentos é mais a profundidade. E o que mudou muito o jogo disso também foram os enxertos de gordura guiados por ultrassom. Então, a gente prepara essa gordura que saiu parte dela, numa centrífuga, por exemplo, e guiado por ultrassom para ter segurança de que a gente está no local certo, a gente faz uma injeção dessa gordura na musculatura, principalmente lateral da coxa. O que isso faz, Paulo? Se eu tirei, então, aquela camada de gordura e eu tenho um espaço entre a pele e a musculatura, além da retração da pele, que já anda uma parte desse caminho, o enxerto da gordura vai trazer essa pele mais próxima em contato com a musculatura, entendeu? Então, e depois quando essa paciente malhar, como essa gordura ela tem células tronco, já está provado isso cientificamente, ela malhando, estimulando essa musculatura, essas células tronco da gordura que foram injetadas na musculatura, elas vão virar músculo. Então, com isso a gente consegue atingir contornos melhores, evitando cicatrizes, porque as cicatrizes da coxa, principalmente do lipedema, elas são muito estigmatizantes. Então, a gente tenta sair disso, trazendo tecnologia e trazendo essa medicina avançada, mas lembrando que é algo multidisciplinar e lembrando que é algo que precisa ser tratado ao longo da vida. É uma doença crônica. Então, é igual uma hipertensão, é igual um diabetes. Você tem que estar todo o tempo acompanhando com especialistas para você não sair daquela zona do tratamento, porque senão
a parte física, que é a gordura, né, que é o que geralmente leva para o consultório, né, para procurar o médico, ela volta. E eu vejo muito, Galo, eu entendo muito assim do lipedema como uma doença reumática, porque ele tem uma autoagressão. Existe um conceito de fibrose inflamatória, você falou, não é só uma gordurinha ali, uma lipodistrofia ginecoide. Ele é uma fibrose inflamatória. Saiu um estudo no New England Journal of Medicine, que ele mostrou muitas vezes essas pacientes com lipedema, elas falam para mim, não, doutor, mas eu faço tudo certo, eu atendi uma modelo internacional agora em São Paulo, eu faço tudo certo, doutor, eu tenho 10% de gordura, eu malho, tomo meus suplementos, eu malho 8 vezes por semana, mas olha só minha coxa, doutor, parece que eu não malho, tá flácida, e como as pessoas olham para mim, me incomodam, elas muitas vezes desviam para alterações psiquiátricas, Sim. ou anorexia, ou bulimia, ou depressão. E nesse estudo, não sei se chegou a ver, tem a foto de uma paciente com lipedema que foi para anorexia, dá até para a gente botar aqui na tela, e ela emagreceu em cima, da cintura para cima, virou uma caveira. E da umbigo para baixo, ela inchou mais. Então, ela tinha um lipedema do umbigo para baixo, pegando toda a coxa, bumbum, culote, quadril, perna. E aquilo piorou o lipedema dela. Então, o que a gente entende hoje na vascular? Que ela funciona como se fosse um reumatismo ali, como se fosse uma artrite reumatoide. Sim. Ela tem exacerbações Isso. e remissões. Então, é o que você falou. Não adianta também você vai operar uma paciente que está com a alimentação toda disfuncional, que ela não dorme, ela não toma suplemento, ela não faz atividade física. A gente não opera. É proibitivo você operar lipedema não preparada a paciente. Ou se ela não tiver o perfil, né? Fala, eu não quero me alimentar bem, não quero Exatamente. fazer atividade física, porque uma vez eu atendi uma paciente que ela fez uma cirurgia plástica, acho que não sabiam que era lipedema, totalmente inflamada. Sim. Injetaram a gordura no músculo e essa paciente ficou 6 meses sem conseguir sentar com dor, ou seja, injetaram uma gordura inflamada. Sim. Dentro do músculo. Pode acontecer isso? Pode acontecer. E assim, como eu te falei, como é uma doença crônica inflamatória, se a gente não trouxer isso, você vai somar duas inflamações, porque você já tem a inflamação de base da doença e você vai ter a resposta inflamatória que é característica do trauma cirúrgico. Então, isso potencializa todos aqueles sinalizadores sanguíneos de inflamação, estão todos no topo. Então, se a gente não entender isso, como eu te falei, é proibitivo você operar uma paciente que tenha lipedema se ela não tiver sido preparada para esse momento da cirurgia. Porque você vai correr um grande risco de piorar essa paciente e não de melhorar. Entendi. E os bioestimuladores de colágenos injetáveis, Radiesse, Sculptra, ou você acredita mais num multimix aí de intervenções? Eu acredito no multi, porque assim, a gente usa tudo isso, por isso também nós temos o núcleo de dermatologia lá no Instituto, e todas as cirurgias corporais que a gente faz, a gente explica. Do mesmo jeito que quando você faz uma cirurgia facial, você precisa ter uma pele bem tratada, você vai fazer uma cirurgia corporal, você vai ter que ter essa pele, que é o invólucro, né, que é o maior órgão do corpo humano, ele precisa também estar tratado. E a gente sabe, já cientificamente, que com o avançar da idade, com o tipo de alimentação e tal, há uma depressão de colágeno. Eu estudei muito isso, principalmente no paciente pós-bariátrica, foi motivo da minha tese de doutorado lá em São Paulo, foi estudar como é que era o perfil proteico da pele desses pacientes pós-bariátrica. A gente viu inúmeras alterações, porque a bariátrica ela gera um estado de desnutrição crônica, que precisa repor vitaminas, precisa repor elementos que a gente já sabe. Então, as doenças inflamatórias, reumatológicas, como você falou, autoimunes, elas também geram esses estados atípicos. E a gente precisa estar de olho nisso e fazer essas manutenções. Não só em quem tem o problema do lipedema, mas em qualquer paciente. Porque isso faz parte do que a gente chama de medicina regenerativa e daquilo que a gente trata como anti-aging, ou seja, anti-idade. A idade, ela tá, o reloginho da idade, ele está correndo inexoravelmente. Então, a gente tem que fazer todas essas medidas para poder retardar esse relógio, pelo menos do ponto de vista da saúde. Entendi. Bem, vamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Está sendo muito gostoso, muito interessante. E eu quero te agradecer, Renato, por expor, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Eu quero te parabenizar mais uma vez. Obrigado. E a gente fica muito feliz em saber que aqui com o Instituto Renato Galo, você oferece todas essas condições para os pacientes, inclusive com lipedema também, não só mama, como contorno corporal.
E como o nosso tema hoje é medicina e espiritualidade, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo aqui por muito tempo, sabe lá quantos anos aqui no YouTube esse vídeo vai ficar, mas para alguém que está passando justamente por esse deserto, Renato, por esse deserto, às vezes está ali, acha que aquele buraco não vai ter fim, que o poço não vão parar de cavar, e muitas vezes essa pessoa, Renato, ela não vê uma luz no fim do túnel. Vamos lá. Bom, Paulo, primeiro te agradecer, é uma honra para mim estar aqui do seu lado, falar de medicina, que é o que a gente ama, e também falar sobre espiritualidade, que a gente também ama. Sobre o deserto, eu quero deixar que, como falei anteriormente, deserto é passagem, não é morada, e deserto é aquilo que te capacita, não é aquilo que te para. Se ele é uma passagem, você precisa estar em movimento, e ele é aquilo que te capacita naquela dificuldade. E a mensagem que eu quero deixar para que esse vídeo fique aí bastante tempo é uma mensagem que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20. E lá Paulo diz o seguinte, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que significa isso? Templo é como se fosse casa, morada. E o que eu entendo quando eu fui estudar mais a fundo isso, é que desde antes da vinda de Jesus, Deus foi dando instruções sobre construções de onde ele estaria morando. Desde a Arca de Noé, que foi toda instruída como ser construída, o tabernáculo dos hebreus no exército, e depois o templo também de Salomão, lá em Israel. E hoje nós somos esse templo, essa morada. Então, é nossa obrigação zelar por esse templo. É nossa obrigação cuidar bem desse templo, porque ele fala logo depois, no versículo 20 desse mesmo trecho, que nós somos comprados por um alto preço, que é o sangue de Jesus. Então, o nosso corpo não nos pertence, nós somos comprados. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente é como se fosse um mordomo, aquele que cuida de um bem que não é nosso. Então, nosso corpo é um bem que não é nosso, e a gente precisa cuidar. Eu acho que é isso que liga principalmente a medicina à espiritualidade. Então, muitas vezes eu já ouvi falar, poxa, cirurgia plástica é algo supérfluo, eu vou me cuidando aqui do jeito que eu sei e tudo mais. Não, é nossa obrigação, é uma missão nossa cuidar desse nosso presente principal, tá bom? Obrigado, viu, Paulo? De nada. E se você sofre com problemas de má circulação, tem problemas de varizes e vasinhos e quer saber tudo sobre as mais novas novidades do mundo da medicina, já me segue e compartilha esse canal com quem precisa ouvir essas notícias. Fiquem com Deus, até o próximo episódio.